Ao nosso clamor da meia-noite. Estamos aqui nesse terceiro dia desse novo formato, aqui direto da nossa igreja. Estamos nesta noite aqui para fazer mais uma vez aquilo que Deus nos chamou, para anunciar a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui nessa noite com o pastor Marcos, que vai estar daqui a pouquinho trazendo a palavra do Senhor. Tem a missionária Fernanda junto com a diaconisa Vanessa, que também vai estar adorando ao Senhor daqui a pouquinho. E nós estamos aqui nesta noite. Quero pedir para você que já entrou aí, que já está participando, que você possa aí curtir, compartilhar. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, que você possa aí estar chamando alguém para participar deste momento aí, deste clamor da meia-noite, né? Este momento que nós tiramos aqui para estar falando da volta de Jesus, né? O tema hoje, mais uma vez, vai ser a volta de Jesus. O pastor Marcos já está com a Bíblia ali, já está meditando na palavra. Daqui a pouquinho ele vai mandar um pouco na seara aqui, vai trazer uma palavra que fala sobre a volta de Jesus. Mas antes disso, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia aí na sua casa, você que está aí, para nós trazermos uma palavra aqui na abertura desse clamor da meia-noite, que se encontra ali em Salmos de número 24. É um salmo que eu particularmente gosto muito, né? Salmo de número 24, porque o Salmo de número 24 ele vai revelar para onde Jesus foi, né? Depois da sua ascensão em Atos capítulo de número 1. Jesus ele foi tomado nas nuvens e o Salmo de número 24 ele vai representar isso para nós, né? Então você que está com a sua Bíblia aí, vamos estar lendo aqui Salmo de número 24, em nome de Jesus, diz assim: dos céus é a terra e a tua plenitude, o mundo e aquele que nele habita, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão
e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Levantai as portas das vossas cabeças, levantai as entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, meus irmãos? Nós estamos falando aqui, o salmista, né? Ele vai deixar bem claro o que aconteceu com Jesus, né? Jesus, ali em Atos, capítulo 1, vai falar que Jesus é tomado ao céu. E quando Jesus é tomado ao céu, ocultado pelas nuvens, ele é recebido na eternidade. E o céu abre os portais celestiais para que ele entrasse. Mas agora ele entra como vencedor, como Senhor vencedor nas batalhas. Mas no começo do salmo, irmãos, vai dar para nós, né, uma direção para aqueles que vão entrar neste lugar. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Eu gosto muito desta palavra. Ele vai falar assim: aquele que é limpo de mão e puro de coração vai ter o direito de acessar esse mesmo lugar a qual Jesus também entrou um dia. Então eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Será que nós estamos sendo limpos de mão e puro de coração? Será que nós estamos acessando este lugar? Será que se o Senhor nos chamar nesta noite, será que nós vamos acessar esse lugar? Para acessar esse lugar, eu tenho que ser limpo de mão e puro de coração. Amém, meus irmãos? Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero ver aqui as pessoas que já estão participando conosco aqui. Eu estou aqui no Facebook, né? Já está aqui a missionária Juscelia, já está aqui a nossa irmã Patrícia, né? A missionária Fernanda já entrou ali também, glória a Deus. Já tem bastante gente que está entrando aqui, olha só. Deixa Deus usar a sua vida aí, vai entrando, vai curtindo, compartilhando, para que outras pessoas possam ir participar desse clamor da meia-noite. Assim que as pessoas forem entrando aqui, nós vamos estar aqui falando. Mas sem perder tempo, irmãos, nós estamos aqui, a hora passa rápido demais. Eu quero já chamar a nossa equipe técnica aqui para nós ajeitarmos ali. A missionária Fernanda, já quero convidar ela, junto com a diaconisa Vanessa, que eles vão estar adorando o Senhor por 2 canções. E assim que elas terminar a adoração, a gente já volta para cá, eu já chamo o pastor Marcos e nós já vamos entrar no momento da palavra. Porque falar da volta de Jesus, irmãos, tem que ter tempo, né? Que é um assunto abençoador. Até que eles preparam, eles vão ajeitar ali, para acender a luz lá, né? Porque senão fica escuro ali. Vão chamar elas ali, elas vão ajeitando ali o microfone, vão ajeitando o celular, e daqui a pouco nós vamos passar para ali, e elas vão estar adorando ao Senhor na liberdade do Espírito Santo. A missionária Fernanda, né, e o pastor Marcos são da igreja Cidade de Deus, né, onde eles estão ali pregando a palavra do Senhor, ganhando almas para o reino de Deus, numa batalha, né, pastor Marcos? Não é fácil, né? Mas estamos aí em prol do reino de Deus. Estão se preparando ali, já nós vamos virar as câmeras ali dos celulares, para que elas possam ali estar adorando ao Senhor. Assim que estiver pronto, vocês virarem, está sendo. Glória a Deus. Pega do pastor Marcos aqui, ó. Foi lá e devolve aqui. Ah, tem. Não tem não. Glória a Deus. Vamos aí, irmãos, vamos curtindo, compartilhando. Boa noite, pastor. Peço oração para o meu esposo, José Antônio, está na UTI do HU. Olha, irmão, nós vamos orar sim. Eu peço para que José Antônio, pegue um papelzinho ali para mim, por favor, para mim estar anotando aqui, que eu preciso de um papelzinho. José Antônio, nós vamos estar marcando aqui a oração. Pessoal aí, vão curtindo, compartilhando. Já nós entramos aqui no momento da palavra. Assim que estiver pronto ali, a missionária Fernanda ali, nós já vamos ouvir ela adorar o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Nós cumprimentamos aqui a igreja presente,
a igreja que nos vê nessa noite, deste clamor, com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós cremos que Deus habita em meio aos louvores, né? Por isso que todas as vezes que o povo de Deus se reúne, seja para uma palavra, uma mensagem, nós sempre o adoramos através de canções, para que a presença dele sinta liberdade no nosso meio. Então, que você possa ser tocado através dessas canções, que o Senhor te visite aí, em nome do Senhor Jesus, amém?
Os que confiam nele não serão abalados. Louvado seja Deus. Porque às vezes
adorar ao Senhor, né? Nós estamos de volta aqui, vamos continuar aqui o nosso clamor da meia-noite. Antes de entrar no momento da palavra, nós vamos estar aqui, né, conversando um pouco, né, perguntando aqui, que o pastor Marcos já veio falar aqui, os dias de culto da igreja dele. Nós vamos falar os dias de culto das nossas igrejas, para que a gente possa aí também estar convidando os irmãos, né, quem vai assistir, para que possa, tanto aqui na nossa igreja, como na igreja onde o pastor Marcos, junto com a missionária Fernanda, são pastores, ele vai estar falando os dias de culto, vai estar falando no horário, vai estar falando no endereço, para que você possa também estar congregando junto com o pastor Marcos. Amém, pastor Marcos? Paz do Senhor Jesus. Amém, paz do Senhor. Deus abençoe a todos, tá bom? Eu sou o pastor Marcos, sou pastor da Igreja Pentecostal Cidade de Deus, em Maringá, no Jardim Paris. Ali os nossos dias de culto, pastor, é dia de quinta-feira, a partir das 19h50. Nós já estamos lá na igreja, tá bom? E nos domingos também, a partir das 19h50, nós estamos lá já para receber o povo de Deus. Se você mora aí por perto, faça uma visita para nós aí. É Rua Paulo Jorge Carolino, número 714, Jardim Paris, tá bom? Glória a Deus. Nós aqui também, o Henrique vai estar colocando aqui para nós. Henrique, fazendo favor. Nossas igrejas é na cidade de Mandaguari, né, meus irmãos? Tem um culto lá com o pastor Daniel, né? Pastor Daniel Rodrigo Bedinho. Estamos lá na quarta-feira, às 19h30, e no sábado, né, às 19h30 também. Quarta é culto de cura, milagre e libertação, e no sábado culto da família, né? Está aqui o endereço, Zacarias Vasconcelos, 2443, Jardim Cristina. Então, quarta-feira nós vamos estar lá, né? Nós vamos estar lá, vai iniciar uma campanha, né? Falando sobre o Deus do impossível, e nós vamos estar lá na cidade de Mandaguari. Também tem Marialva, né? Marialva é quinta e sábado, né? Quinta e sábado na cidade de Marialva. Nós estaremos também quinta-feira na cidade de Marialva, mas é a missionária Sandra que vai estar pregando a palavra. Então, quinta-feira é cura, milagre e libertação, e sábado lá em Marialva também, às 19h30, culto da família. Rua Antônio S. Rezende, 205, Jardim Tem Clubes, em frente à farmácia do povo. Ali está a missionária Eliane e o diácono Juarez, né, que está ali fazendo a obra do Senhor, junto com o diácono Genésio, o irmão Cícero, o diácono Cícero. Está uma equipe ali para estar ali mandando fogo na seara. Amém, meus irmãos? Então você é nosso convidado. E aqui em Maringá, nosso culto aqui é terça, sexta e domingo. Terça-feira é o culto de oração e estudo da palavra. Nós estamos estudando, né, carta de Paulo a Timóteo. Amanhã nós vamos começar a segunda carta de Paulo a Timóteo. Está sendo uma bênção o estudo, temos aprendido bastante da palavra de Deus. Sexta-feira é o culto profético, né? Sexta-feira nós estamos com a sexta-feira profética. Você aí do outro lado é nosso convidado para estar aqui, para receber uma palavra profética da parte do Senhor. E nos domingos, né? Domingo é culto da família a partir das 18h30. Você é nosso convidado. Não esqueça, né, irmão, de vir, de participar, tanto na igreja do pastor Marcos ou aqui. O importante é você estar numa igreja, estar servindo ao Senhor, estar congregando, né? Esse é o propósito, porque quando você está na igreja, está aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Tem mais uns irmãos que estão participando conosco aqui, ó. Está a nossa irmã Cris Boa Sorte, lá da cidade de Campo Mourão. Tá, Brenda, se prepara aí para você me louvar o Senhor aqui também. Está aqui também a nossa irmã Vanilda. Está aqui também o nosso irmão Alisson. Paz do Senhor, é Diácono Alisson agora, né? Deus abençoe, Diácono Alisson. Também o nosso irmão evangelista Eduardo Lima, lá da cidade de Mandaguari. Deus abençoe, um abraço aí, pastor David, né? A igreja aí, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, então nós, sem perder tempo, nós já vamos voltar aqui, porque a hora voa, já é 11h30, e nós vamos entrar aqui no momento da palavra. Eu quero dar um tempo agora para o pastor Marcos. O assunto que nós trazemos aqui no Clamor da Meia-Noite é a volta de Jesus. Então eu já quero passar a bola para o pastor Marcos aqui, o texto que ele vai ler, o Henrique vai estar passando aqui no nosso fundo aqui, para você estar acompanhando, mas fique ligadinho aí na palavra do Senhor Jesus nessa noite. Então, vamos lá, pastor Marcos, aí é com você agora. Amém, paz de Deus. Olha, eu vejo que Deus ele tem os seus propósitos em tudo, né? Em tudo Deus tem o seu propósito, o seu agir, o seu modo de falar. Então hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia
em Lucas 12, versículo 13. A gente vai falar alguns versículos e depois eu quero trazer aqui para você a respeito da volta de Jesus, tá? Então, olha, a época mais maravilhosa da minha vida não foi pregar no púlpito, pastor. A época mais maravilhosa, mais gostosa, assim, que eu passei na presença de Deus foi fazendo programa na rádio, a Esperança Viva. Era muito gostoso. Por quê? Porque você não via as pessoas do outro lado e depois você encontrava as pessoas falavam: olha, eu ouvi a rádio ontem, ouvi os testemunhos, foi maravilhoso. No púlpito é mais fácil, né, você pregar, né? O púlpito é bom, você está olhando nos olhos da pessoa, mas o rádio, assim como a live que nós estamos fazendo, é uma coisa bem prazerosa, é uma coisa nova para nós, né? Estamos acostumados só com o altar, o púlpito, e agora são novidades para nós. A gente fica um pouco apreensivo, mas quem vai falar essa noite é Deus, tá bom? Olha só, a Bíblia diz assim, ó, Lucas 12, 13, diz assim: E disse-lhe uma da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não se consiste na abundância do que possui. Propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei as minhas novidades e os meus bens, e darei a minha alma, e direi a minha alma: tens em depósitos muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Amém? Amados, nós estamos aqui mediante uma situação onde houve um jovem rico, né? Uma pessoa, e chegou até Jesus no meio da multidão, Jesus falando a respeito do reino, e chegou esse rapaz e disse para Jesus: Jesus, pede para o meu irmão repartir a minha herança, repartir comigo a herança. E aí Jesus disse para ele: olha, quem me pôs por juiz? Jesus quis dizer, em outras palavras: eu não vim repartir herança para ninguém, eu não vim prometer nada de terreno para ninguém. Jesus quis dizer: não, isso não me compete. E todos aqueles que estavam ali, Jesus esperava que eles estivessem ouvindo algo do reino de Deus. Mas em meio à nossa fé, em meio ao nosso mundo que vivemos, muita gente se aproxima de Deus, pastor, a respeito de querer herança terrena. As pessoas não vêm para Jesus diretamente, algumas, tá? Não são todas. No meio da multidão apareceu esse jovem. E no meio da igreja também há pessoas que estão esperando herança da terra. E Jesus veio nos alertar. Jesus, ele propôs uma parábola. Por quê? Porque Jesus, quando ele percebia que as pessoas estavam se aproximando dele com interesse, ele lançava uma parábola. Por quê? Porque a parábola é a mesma coisa de você ser irônico. Às vezes a pessoa não está te entendendo porque está levando as coisas na brincadeira, e você faz uma ironia, você chama a atenção da pessoa, porque a pessoa está falando: nossa, ele foi irônico. Então a pessoa cai em si. Jesus então lançou uma parábola. E eu quero te dizer essa noite: a vinda de Jesus, ela independe se você prosperou, se você está rico, o que você produziu. Não importa, ele estava alertando que ele vai vir. Ele estava alertando, pastor, para nós
Quem sabe você já ouviu muito essa palavra. Quem sabe muitas pessoas já falaram para você que Jesus está voltando. Uma certa feita, pastor, eu cheguei do baile, antes da nossa conversão. Eu cheguei do baile, eu era muito novo, eu tinha uns 23 anos, tinha passado a noite no bailão, e daí a minha mãe, de manhã cedo, falou assim: Marcos, você tem que tomar uma posição na tua vida. Jesus está voltando e você está dormindo, você está que nem as virgens, né? Você está dormindo, não está reservando o teu azeite. E daí eu falei: mãe, desde quando eu era garoto, a senhora já pregava para mim, falando que Jesus está voltando. Isso é desculpa que todo mundo usa. A maioria. Então, pastor, e aí a minha mãe falou assim: você lembra do vizinho ali da esquina, que morreu no acidente? Jesus já voltou para ele. Então você tem que pensar, ela falou, você alerta. Então Jesus, ele estava alertando aquele homem. Ele lançou uma parábola dizendo para ele: às vezes nós estamos tão enfadados, nós estamos tão loucos correndo atrás de prosperidade, correndo atrás. Eu estava falando com a Fernanda, nós estávamos comentando no carro, a gente que faz a obra de Deus, a maioria, né, pastor, nos taxa como, não, isso daí abriu igreja para ganhar dinheiro. Sempre, a maioria das pessoas pensam isso. As pessoas pensam assim: esse daí está abrindo igreja porque ele quer ser um líder, ele quer liderar. Não, a gente abre uma igreja, eu mesmo sempre relutei contra o chamado. Deus tinha um chamado na minha vida, e foi passando o tempo e a gente vai naquela, né? A gente reluta até hoje. Até hoje, se Jesus não tiver misericórdia, nós vamos embora. Então, amados, olha, presta atenção. Jesus falou para aquele homem: olha, você tem preparado tantas coisas. As pessoas, como eu gosto de te falar, eu e a Fernanda estávamos comentando, né? As pessoas investem, irmãos. Esses dias eu fiquei muito triste. Uma pessoa me mandou uma mensagem falando para mim doar um Pix para o Bolsonaro. Eu falei: irmão, tem tanta gente passando necessidade, o que eu tenho a ver com o Bolsonaro? Eu não sou partidário, tá, irmão? Eu não sou partidário, não estou aqui para defender bandeira de Bolsonaro, não estou aqui para falar mal de político, não. Eu só estou falando para você que as pessoas estão sem direção. Você sabe por quê? Porque em vez de mandar uma oferta para o Bolsonaro, manda uma oferta para o teu pastor. Seja dizimista fiel da tua igreja, ajuda a igreja. Você já viu um time de futebol ganhar algum torneio sem investimento? Não tem. Não tem, irmãos. Então eu acho que o povo de Deus, porque olha, pastor Anderson, Deus prosperou muita gente nessa cidade. Deus prosperou muito homem de Deus nessa cidade. Mas se você for chegar nele, sentar com ele e falar assim: olha, você já construiu isso, você tem fazenda, você tem riqueza, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você ajudou o seu pastor a construir pelo menos um templo da igreja aonde você congrega? Aonde você nasceu? Quando você chegou todo arrebentado, você ajudou o seu pastor pelo menos a levantar uma lajota? Não, eu sou dizimista fiel e sou ofertante. Isso é obrigação. Isso é obrigação. Agora, o dinheiro que Deus colocou na mão de muitas pessoas, Jesus quis alertar esse homem. E ele não juntou riqueza para com Deus. O abençoado, Deus abençoou, falou que Deus colocou dinheiro na mão dele, Deus prosperou ele, porque foi Deus. Porque se não é Deus, não tinha prosperado. Não tinha prosperado. É só Deus que prospera. É só Deus que prospera. Eu vou falar a verdade para você. Hoje nós moramos na casa própria. Fernanda está de testemunha. Graças a Deus. Mas uma pessoa falou assim: eu só fiz isso porque Deus tocou no meu coração. Foi porque Deus tocou no meu coração. Então, a pessoa só ajuda se Deus tocar no seu coração. Mas agora tem pessoas que Deus toca no coração, sabe o que ele fala, pastor? Vou orar. Meu Deus. Quando é relacionado à obra de Deus. Isso, quando é relacionado para a obra de Deus, para ajudar, para investir no reino, aí ele fala que vai orar. E aí você fica esperando o abençoado orar. Ó, um mês depois. Deus não toca. Deus não falou. Deus não falou. Então, Jesus quis alertar assim: olha, eu estou te dando riqueza,
Você encheu o seu celeiro, mas você só fez para você. Você está famoso só para você com o dinheiro que eu coloquei na tua mão. Está saindo na revista, você está saindo em tudo quanto é noticiário. E cadê o que você fez? E os pastores estão lá, ó, tentando levantar a lajota, tentando construir, tentando dar um conforto para a igreja. Tendo que ficar mandando uma rede social lá para ajudar a obra de Deus, tem que fazer uma cantina, tem que fazer um bazar para pagar um aluguel. E é os próprios que criticam, tá? É os próprios que Deus abençoou e ainda critica. Fala, nossa, pastor, mas fazer o bazar na igreja, o que é isso? A igreja é um templo. Não pode, as pessoas... Você vendeu na porta da igreja, você está vendendo um pastel, você está fazendo comércio. Essa deveria ser o papel daqueles que Deus prosperou. Não era o papel do pastor. O papel do pastor era só chegar aqui, ó. Meu primo, pastor, hoje ele pastoreou uma igreja de 800 membros, mais ou menos. Ele disse que como é bom. Uma igreja organizada, onde agora ele só resolve os problemas dos obreiros, e não fala mais com os membros. Para chegar a falar com os membros, tem que passar por muita gente para chegar até ele. Então a organização conseguiu se organizar. Agora, amados, existe pastor que trabalha. Eu não estou falando que é pecado o pastor só viver na obra, não. Porque chega um certo tempo que o pastor tem que viver só na obra. Porque senão ele não atende a demanda. É chamado, né? Não atende uma demanda. Por quê? Ele vai ser bom numa área e vai falhar na outra. Porque o pastor ele tem que orar pelas ovelhas, ele tem que visitar, se tiver um culto, uma visita no hospital, um culto fúnebre, o pastor tem que estar à disposição da igreja, da comunidade. É isso. Se ele estiver trabalhando, como que ele vai fazer esse trabalho? Então, entenda, o pastor ele tem que ter o momento dele com a igreja, e o pastor ele tem que ter isso, pastor. Porque a maioria das pessoas de fora, elas querem ver isso do pastor. Elas querem ver o pastor estando lá na hora do culto fúnebre, no hospital. Ela quer. Só que quem está de fora, às vezes, ela acha assim, o pastor só quer ganhar dinheiro. Não, irmãos. Eu e a Fernanda, nós investimos o nosso salário nele. O pastor Anderson é testemunha. Na época da pandemia, a gente ofertava, a gente não tinha igreja ainda. Então a gente ofertava nos ministérios, porque a nossa igreja estava fechada, ofertava na nossa igreja, mas ofertava nos outros ministérios. Então, assim, esse homem que Jesus falou, ele estava tão soberbo, ele estava tão arrogante, ele estava tão prepotente, esse homem dessa parábola, pastor, que ele já não enxergava mais as bênçãos de Deus, ele enxergava como a riqueza, ele estava tão orgulhoso, ele estava tão confiante. E eu venho falar para você, há algum tempo atrás, eu estava em casa no domingo, tinha um amigo nosso, a Fernanda conhece, a Vanessa também conhece ele, e eu estava com ele no celular, e ele era uma pessoa que ele tinha algumas deficiências, e aí eu mandei mensagem para ele, eu falei assim, ô Dal, você já almoçou, né? Aí ele falou assim, não, estou esperando o pastor Davi passar aqui, porque ele vai me levar no açougue, que eu já vou comprar a carne já assada, pronta, e vou almoçar. Eu falei, tudo bem, beleza. 40 minutos depois, a mensagem. Sabe quem faleceu? Eu falei, não, o Dal. Meu Deus. Então, você tinha falado 40 minutos antes. 40 minutos antes. Aí eu mandei uma mensagem para o Davi, falei, Davi, o Dal está te esperando para ir comprar carne, que ele não almoçou ainda. Aí ele falou assim, rapaz, eu esqueci do Dal. Ele mandou a mensagem e não respondeu. Ele foi na casa e chegou lá, tinha acabado de falecer. Então, para você ver como que as coisas ela é muito rápida, não tem como você fazer uma previsão do amanhã. É o hoje. É por isso que nós estamos trazendo esse alerta. Por isso que nós estamos falando da vida de Jesus. Jesus ele está à porta e bate. Não precisa abrir o céu aqui para Jesus voltar. Jesus pode voltar para mim e para você. O pastor Eliseu, lembra? O presidente da UPEM, aqui bateu o carro, saiu do culto, bateu o carro e faleceu. Jesus voltou para ele. Então muita gente, pastor, espera o dia do arrebatamento, muitas pessoas esperam, mas Jesus sempre deu alerta. Jesus falou da parábola das 10 virgens, Jesus falou do rico insensato, Jesus ele sempre falou da vinda dele, a segunda vinda dele. E o pastor estava falando de Atos dos Apóstolos, a ascensão de Jesus. Jesus disse para os discípulos, eu vou voltar.
eu vou voltar a buscar vocês. Então vocês se preparem, vocês estejam atentos. Então muita gente leva na brincadeira a palavra de Deus. Às vezes a gente está como dormindo, a gente está como cochilando, mas vale a pena te dizer, Jesus vai voltar a buscar a igreja. Então, o que você tem preparado? O que você tem feito pela obra de Deus? O que você tem regado? Ah, pastor, mas eu não tenho condição, Deus sabe. Quantas horas você orou pelo seu pastor? Quantas horas você orou pela igreja? Uma vez, pastor? Eu congregava numa igreja que tinha mais de 2.000 membros. Pastor, numa sexta-feira da libertação, o pastor disse assim: igreja, Deus tocou no meu coração para perguntar quantas pessoas jejuam para o culto de hoje. Meu Deus. 2.000 pessoas. Deveria ter mais ou menos uns 200 obreiros, mais ou menos. Quantos mais ou menos você acha que jejuam? Uns 100 pelo menos. Uma diaconisa. Misericórdia. O pastor falou assim: meu Deus do céu, meu igreja, o que nós estamos fazendo? Uma diaconisa só levantou a mão. E eu estava junto, tá? Eu era obreiro na época também. E naquele dia eu não tinha. Estava junto com os que não jejuam. Estava igual aqueles que foram beber água lá na entendeu? Então a gente tem que se preparar, irmão. Nós temos que nos preparar. Você não pode pregar. Você estava falando para Fernando o testemunho de um irmão que ele era gerente da Tolardes. Lembra da Tolardes? Uhum. Todas as autopeças do Paraná era ele que tomava conta. E ele tinha um sonho, ser um pregador. E ele dava reunião para um monte de gente, as pessoas, ele sabia expressar bastante, tinha uma oratória boa. E um dia eu perguntei para a esposa dele, falei: irmão Luiz, por que o Jarvis ele nunca quis ser pastor? Ela falou: é o sonho dele de pregar. Ele tem várias mensagens na Bíblia, mas ele não consegue desenvolver num público. Ele faz de tudo, mas a hora que chega, ele não consegue. E um belo dia, o irmão Jarvis partiu e as mensagens ficou tudo na Bíblia dele. Um homem excelente, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que ajudou a presbiteriana renovada de Maringá no início. Ele congregou lá com o pastor Gerlado, mas ele não conseguia. Então, para você ver que Deus ele tem os seus propósitos. Deus tem o diácono para cuidar da igreja, Deus tem o pastor para cuidar das ovelhas, Deus tem cada um no teu âmbito. Então, se você tem um chamado de Deus, faça aquilo com amor, faça aquilo com vontade, faça mesmo. Eu limpei banheiro muito tempo na igreja. Eu até hoje. Eu e a Fernanda, nós lavamos ainda a igreja, mas eu trabalhava bastante na igreja e eu cuidava bastante do banheiro. E um dia meu pai... Só falando desse assunto, eu gosto de limpar a igreja, sabe, porque é um tratamento de Deus na minha vida. Quando eu estou aqui varrendo, limpando o banheiro, Deus mostra para mim, é assim que o servo de Deus tem que ser. O cuidado, né? Porque senão a gente já não quer mais limpar a igreja, daqui a pouco já fica meio no outro, e não é isso que Deus quer, né? Deus quer permanecer na humildade. A missionária Fernanda, ela é bem cuidadosa nessa área. Ela cuida bastante da igreja como se fosse a filha dela. Ela limpa, ela ajeita, ela coloca um vaso de flor e tal. Aí eu falo: ai Jesus, ainda bem que o Senhor fez as mulheres, porque os homens é uma bênção. Então, olha só, Deus ele quer que muitas pessoas ajuntem tesouro com Ele. Não as bênçãos de Deus aqui na terra é gostoso, pastor, mas quando a gente está abençoado, a gente fica bem mais sossegado. Eu ia perguntar para você agora, quantas pessoas você conhece que Deus prosperou e hoje nem na igreja está mais? Nós falamos sobre isso no carro hoje. A gente estava falando da volta de Jesus. Aí eu e a Fernanda estavam falando com a Vanessa que Deus ele falou que ele vai separar o joio do trigo, né? A pandemia já raliou. Só deu o início. A pandemia só mostrou que o povo ainda não está preparado para aquilo que tem que vir. Porque se na pandemia, onde o povo deveria sentir a saudade da igreja, muitos não voltaram até hoje,
pessoas não voltaram. As pessoas ficaram pelo WhatsApp, não estou falando de você não, militar não, porque hoje não tem muito aqui, tá? Você está na bênção, você está na live, é de Deus. Mas muitas pessoas ficaram. É que nem a Fernanda falou assim, tem muitas mensagens que as pessoas só tiram o que ela quer para poder acertar o alvo. Tem uma mensagem abençoada que a missionária Sandrona pregou, né, que a Fernanda estava falando comigo. Eles tiraram só um trechinho que ela falou assim, não ajuda a gente provado. E aí as pessoas tiram isso do contexto. Ela estava falando de uma outra coisa. Não estava falando do ministério, não ajuda o ministério, não ajuda o pastor. Alguém que está passando por prova porque está no erro. Está no erro, está na bebida, está na droga, está na erro. Como você vai ajudar, vai acabar. Isso. Aí eles tiram isso do contexto e aí falam assim, eu não vou ajudar, o pastor está precisando de ajuda porque está alguma coisa errada. O povo já olha para o pastor como uma pessoa que está querendo ganhar dinheiro, é verdade? De uma forma de ter. Aí eles tiram isso do contexto e aí junta essas pessoas, fica só no YouTube. Aí a pessoa está triste, não é pecado, meu irmão, assistir o YouTube, não. É bênção de Deus, tem coisas abençoadas. Mas se você não congregar, eu vou falar para Deus arrancar o YouTube. Não, mas tem que tomar cuidado, pastor Marcos, porque esses dias atrás uma pessoa me questionou que viu no YouTube que era errado dar o dízimo. Um pastor pregou e mostrou na Bíblia que era errado. Aí a pessoa me deu o nome do pastor que estava pregando que era errado. Eu fui ver o que o cara estava ensinando. Sim. No final da pregação dele, ele falou que ele não tem igreja, que ele não tem templo, que ele não tem ovelha, que ele é itinerante e ele vive de oferta. Eu falei assim, a hipocrisia do cara, né? Por isso que ele não pede, porque o que mantém uma igreja é dízimo e oferta. Não tem como a gente manter uma igreja se não for através disso. Sim. Na verdade, pastor, as pessoas brigam muito teologicamente a respeito do dízimo ou não, né? Quem foi que falou? Foi o profeta que falou. Então, é o profeta que está dizendo. Ele não está falando que é lei. Ele não está falando que aqui é específico. Não. Olha só para você ver. Ele disse que Deus falou para ele. O povo estava questionando com Deus. Olha só para você ver. Então, isso daí entra o quê? Não é um mandamento que o profeta está falando. O profeta está respondendo o povo que estava clamando a Deus. Olha, Deus, nós estamos sendo destruídos, nós estamos... Pentecostal aqui, irmão. Glória, deve ser o microfone? É a trombeta que está tocando. Deus dando um alerta. Então o povo estava questionando. Olha, o que está acontecendo que nós estamos plantando e não estamos colhendo? Aí o profeta diz, assim diz o Senhor. Ele está falando que foi Deus que falou. Vocês estão me roubando no dízimo e nas ofertas. Então, as pessoas não têm o conhecimento da Bíblia e aí elas ficam brigando teologicamente. Pode, não pode, é mandamento ou não é? É a respeito também muitas coisas aqui que, assim, eu sei que não é momento e a gente não vai entrar nessa área. A respeito de tatuagem, usar piercing, brinco, está tudo na Bíblia lá. E uns falam assim, mas não tem no Novo Testamento, não tem. Esses dias eu falei na igreja, eu vou pecar por chegar lá e Deus falar assim, você podia ter feito uma tatuagem. Mas o pior é se eu chegar lá diante de Deus e Deus falar, você não podia fazer. Não é verdade? É melhor você pecar, chegar lá diante de Deus e falar assim, eu poderia ter feito e não fiz, do que chegar lá e falar assim, podia não. Não falaram para você? Então nós temos que o quê? Nós temos que aprender, irmãos. Olha, quer aprender? Vai para a igreja, busca conhecimento, escola bíblica. O conhecimento busca vai uma orientação do seu pastor que está ali orando pela sua vida. É isso aí, irmãos. Olha, muitas pessoas falam assim, pastor, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo de um pastor ou algo assim, irmãos. Eu falo, a Vanessa e a Ana, o pessoal que está com nós desde o início, pode sentar e falar com eles. Se nós abrimos igreja para ganhar dinheiro, nós tiramos dinheiro do nosso trabalho para poder fazer a obra de Deus. Não foi assim uma aventura, assim, eu sou aventureiro e abri uma igreja. Não, nós temos chamado, nós temos pastor, nós fomos ungidos. Esses dias é engraçado, chegou um obreiro lá e falou assim, eu fui ungido. Eu falei assim, mas você trouxe alguma recomendação do pastor? Não, eu tenho a foto.
Irmãos, é brincadeira, né? Não, irmãos, tem que ser ungido, você tem que ter um pastor. Se quer saber se eu sou ungido a pastor mesmo, meu pastor, quem ungiu eu foi o pastor Januário, o pastor Aneuza, o pastor Davi, foi ungido, igreja missionária, igreja presbiteriana missionária, o pastor Januário, ele é o presidente do Projeto Vida, né? Agora já não é mais, já abriu outra casa de recuperação. Então nós temos uma história, nós não chegamos de paraquedas. Congreguei durante 15 anos na Igreja Batista Renovada do Apóstolo Celso, nasci lá, fui ganhado pelo Apóstolo Celso, Deus usou ele para me ganhar. O pastor Anderson está aqui, nós éramos amigos desde a adolescência, andamos bastante juntos, e hoje nós nos encontramos aqui para falar do amor de Deus. Amém? Então, irmãos, olha só que interessante esse texto, né? Esse homem, o texto que o pastor Marcos leu, ele destruiu o celeiro que estava pequeno, construiu um maior, olhou para tudo aquilo e falou: estou satisfeito. Mas mal sabia ele que naquela mesma noite o Senhor pediria uma vida. Eu vejo essa palavra aqui como um alerta. Por quê? Porque nos 14 anos que eu cuido de gente, 14 anos que a gente pastoreia a igreja, e eu já vi pessoas entrando na igreja arrebentadas, sem nenhum real no bolso. Aí a gente ora, Deus faz a obra, mérito, né, da palavra, que a palavra cura, liberta, transforma, e a pessoa prospera. Deus abre porta de emprego, a pessoa começa a prosperar. Daqui a pouco a pessoa fala assim: pastor, não dá mais para mim no culto de terça, porque agora eu tenho que trabalhar. Não dá para ir no culto de sexta, pastor, porque eu tenho que trabalhar. Não dá para ir no culto de domingo, eu tenho que trabalhar. Daí o que acontece? A pessoa olha para o dinheiro, para aquilo que está ganhando, e esquece da obra de Deus. É exemplo deste homem aqui. Ele olhou para tudo que ele tinha, falou: vou construir um maior, porque eu quero mais, e esqueceu que o mais importante o Senhor ia pedir, que era a alma dele. Então eu vejo esta palavra nessa noite, é uma palavra que tem que ser pregada nos nossos dias, porque nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós, como igreja, precisamos entender que tudo que você tem vai ficar aí. Eu não vejo ninguém levar nada, pastor Marcos, lá no caixão. Não escolhe nem a roupa. Nem a roupa que vai ser sepultada. Por quê? E fica brigando depois, né? Outra pessoa vai usufruir daquilo que deixou, né? Carro, casa, vai ficar tudo aí, os filhos vão brigar, as pessoas vão brigar por aquilo que ele conquistou. Então, e acaba perdendo. Então é um alerta. Essa palavra dessa noite é um alerta para a sua vida, para a minha. O que você tem feito, irmãos? Eu pergunto para a gente orar aqui pela sua vida, orar por esse clamor aqui, que daqui a pouco encerra. Mas o que você tem feito com a sua vida? Aonde você tem colocado a sua confiança? Investe na obra de Deus, irmãos. Ontem Deus me deu uma palavra sobre servo, sobre lavar pé, e Deus tem falado muito comigo através disso. As pessoas perdem de ser abençoadas, porque quando você investe no reino de Deus, o Senhor prospera ainda mais a sua vida. E quantas pessoas que têm impedido a bênção de Deus de vir sobre a vida dela. Tem um exemplo do rapaz que está vindo aqui, o pastor Marcos. Ele chegou aqui nos cultos, ele não tinha nenhum trabalho. Ele falou: pastor, ora. Ele veio na sexta-feira aqui, a gente liberou palavras sobre a vida dele. Aí ele testemunhou: pastor, eu consegui um emprego, estou trabalhando agora. Aonde ele trabalha era arrendado, só que o cara passou para ele. Então agora ele trabalha de borracheiro de carreta. Ele falou assim: pastor, e ele está até deixando de vir no culto de terça. Ele falou assim: eu só posso vir sexta e domingo, porque está tendo muito serviço. E ele falou: e eu estou conseguindo dar uma condição melhor para minha casa, porque eu tenho prosperado. Só que, irmãos, ele deu o começo do mês, ele já manda: pastor, manda o Pix para mim, que eu já vou mandar o dízimo, porque o primeiro que eu pego na mão eu devolvo do Senhor. E ele tem prosperado ainda mais. Por quê? Porque ele está sendo fiel ao Senhor. E aí muitas pessoas esquecem disso, porque o segredo da nossa prosperidade é o quê? É de ser fiel ao Senhor, é dizimar, é ofertar. E quando a gente faz isso, sem contar que a gente protege a nossa alma. Sim. Porque o que Malaquias fala, né? Roubará o homem a Deus, o que te roubando? Dízimos e ofertas.
na verdade, pastor, é assim, muitas pessoas, elas não entendem, não buscam conhecimento, elas jejuam e oram, elas se martirizam pedindo prosperidade. Prosperidade, ela tem que semear. Quando ela semeia, Deus prospera. Quando ela não semeia, ela pode jejuar, ela pode orar, ela pode subir monte, descer monte, que não prospera. Eu conheço uma mulher, eu não vou falar o nome dela por ética, porque provavelmente depois ela vai assistir também. Eu conheço uma mulher que a igreja, no início da conversão dela, a igreja ajudou ela com cesta básica, irmãos. Eu passo lá direto em frente à casa onde ela morava do lado do colégio, ela tinha aqueles cortes bem antigos, sabe? E ela estava tão provada que ela não tirava os cortes da garagem, porque ela estava passando necessidade. Ela estava passando uma luta. Aí a minha irmã era amiga dela, elas se conheceram. Aí a minha irmã falou assim, vamos fazer uma campanha, vamos buscar Deus. E aí o pastor delas, elas estavam indo para a igreja, se converteram. E aí o pastor lançou uma campanha das 5 horas da manhã, como a igreja era no centro. Aí as pessoas que iam trabalhar vinham de ônibus, já ficavam na igreja orando, quando dava o horário eles já iam para o trabalho. E o pastor dava um cafezinho e eles iam. E essa mulher vivia sendo ajudada pela igreja de cesta básica. Ela fez um propósito com Deus. Ela fez um propósito com Deus, se Deus prosperasse ela ia devolver do salário dela, ela não ia devolver só 10%, ela ia devolver 30%. Hoje ela é próspera, ela é abençoada, ela viaja direto e o salário dela, assim, uma época atrás, a minha irmã falou comigo, ela ganhava mais ou menos uns 30 mil reais, só de assessoria, fora o salário dela. Ela tem uma casa enorme, hoje a vida dela é próspera, a filha dela se formou engenheiro, foi embora para os Estados Unidos, hoje a vida dela é uma bênção, só que também faz mais de quase 30 anos que ela se converteu. Ela ainda continua no mesmo ministério, ela continua no mesmo propósito. Glória a Deus. Então, o segredo da prosperidade. Você estava falando do serviço. Uma vez meu primo foi pregar numa igreja, ele é pastor da Assembleia hoje. Ele foi pregar numa igreja e tinha um feirante lá. E o feirante, como estava tendo congresso, o culto foi no dia de semana. E aí o feirante falou assim para ele: olha, pastor, gostei muito da tua mensagem, mas eu sou feirante, eu trabalho todo dia da semana e eu quase não tenho tempo para vir na igreja no domingo, porque eu faço a feira de manhã cedo no domingo e é o dia que eu mais ganho. Aí meu primo falou assim: vamos fazer um propósito diante de Deus? Ele falou assim: qual? Ele falou assim: fecha no domingo e vem para a igreja. Vem para a igreja no domingo, deixa de trabalhar e vem no domingo, ou no sábado, o dia que tiver o culto principal. Aí ele falou: não, pastor, mas é o que eu mais ganho. Ele falou: faz um propósito com Deus. Aí ele voltou um ano depois, ele falou assim: agora eu não trabalho mais dia de domingo, eu agora venho só na igreja. E ele falou assim: ó, um dia que eu vendi na semana foi o lucro do meu mês inteiro, e aí eu vim no domingo. Meu Deus. Então há coisas que Deus ele permite, viu, pastor? Eu e a Fernanda ganhamos muito dinheiro no início do grupo. Nós ganhamos dinheiro assim que nós tinha dinheiro assim que eu ficava até assustado. De guardar no guarda-roupa. Isso, de guardar no guarda-roupa. E a Fernanda falou: olha aqui que é dinheiro. E eu vendo só dinheiro. Mas aí Deus falou conosco, falou assim: não é só isso. Isso daí é passageiro. Isso daí você vai ter. E hoje a gente passa luta e eu falo: olha, Senhor, volta lá no início. Irmãos, é um texto, né, da salvação. Mas eu quero só para nós terminar aqui, eu vou colocar o pastor Marcos na prova. Só para nós terminar aqui rapidinho. Pastor Marcos, você acha que uma pessoa que não dizima, ela perde o direito da salvação? Não. Ela não perde. A salvação não. Por quê? Porque a salvação ela não é por guardar mandamento, né? Ela vem pela graça. O dízimo ela só vai desobedecer e vai passar prova. Pode colocar em risco a salvação. Isso pode. Porque uma pessoa provada, uma pessoa que não prospera, uma pessoa que não tem a proteção, ela pode murmurar e pode acabar perdendo a salvação, isso sim. Mas a salvação não, ela já tem o direito, porque se você colocar o dízimo como salvação, você anula o sacrifício da cruz. Porque tudo que você coloca como sal, o dízimo, essas coisas, você anula o sacrifício. Você está dando ênfase ao... Então, o dízimo vem mais de uma forma de cuidado aqui, mas não perde. Mais de proteção por aquilo que você vai ter, e não a salvação.
salvação. Salvação não. Eu acredito que a salvação nós temos direito. Nós só perdemos se você quiser mesmo, se você rejeitar o sacrifício de Jesus, aí você está negando a Ele, você está sendo rejeitado mesmo, porque você não vai se achar no livro da vida. Agora, dízimo não. Dízimo é uma outra área, não entra como salvação. Mas uma questão financeira daí, né? Caso Sim. da bênção financeira. Coloca em risco a sua fé, né? Porque muita gente desvia por causa do financeiro. Porque chega uma oferta melhor, nós estávamos falando por isso, tá? Nós, como os pastores, muitas pessoas, por que você acha que pessoas abandonam o chamado? Porque não vê. Porque muitas pessoas, nós estávamos falando nisso e eu vou ter que voltar a falar nisso. Muitos pastores que eu conheço estavam numa visão, teve que sair da visão, porque senão ele ia ter que fechar a porta da igreja. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar. Ah, pastor, vou sair da tua igreja porque eu não concordei. Infelizmente, nem todo mundo vai concordar. Nem todo mundo concordou com Jesus com todo aquele amor. Imagine conosco, né? Então vamos passar dificuldade, vamos lutar, mas vamos guardar a fé. É isso aí, irmãos. Olha, nós vamos ficar por aqui essa noite. É muito assunto, irmão. Estou falando que o pastor Daniel, na semana passada, ele falou: pastor, esse tempinho aqui é muito pouco para a gente falar, né? Porque é tão gostoso falar da Bíblia, falar de Jesus. Mas nós estamos aqui nessa noite, né? Com essa palavra, né? Da salvação, de volta de Jesus. E como os dias estão mostrando que Jesus está perto de voltar. E eu quero fazer um convite para você que está me ouvindo. Se você não está em nenhuma igreja, procura uma igreja. Você mora lá para o lado de Maringá, lá do pastor Marcos, procura lá. Você mora para cá, vem aqui com a gente. Mas vai numa igreja aí perto da sua casa. Mas vai à igreja, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E não cai nessa, irmão. Tem pessoa que acha assim: não, Jesus vai voltar, eu acredito em Jesus. Não. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, você tem que estar congregando, você tem que estar tomando ceia. Esse é o que o cristão tem que estar fazendo para se preparar para a volta de Jesus. É muito sério isso. Então procure uma igreja, congregue, esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Não deixe o dinheiro, irmãos, tomar o seu coração. Às vezes Deus te prospera. Teve um exemplo disso que eu conheci. A pessoa que começou a ganhar muito dinheiro e ele se afastou da igreja só para não dar o dízimo. Ganhou uma bênção grande, aí falou assim: o que? Ele sabe que eu tenho essa bênção, então eu não vou dizer mais, então eu vou me afastar da igreja. Por causa de devolver aquilo que era do Senhor. Não caia nesse ponto, irmão, porque o Senhor pode pedir a sua alma nessa madrugada. E o que você vai apresentar para Ele? É muito séria essa palavra, né? E a palavra de Deus, quando é lida, ela é profética para a nossa vida. Amém? Vou pedir para o pastor Marcos fazer a oração final aqui. José Antônio está na UTI, pastor Marcos, se puder orar por ele. Deus abençoe os irmãos que estão participando aí. Mãe Lídia, o irmão Wesley, a dona Ivone, o irmão Rodion, a irmã Maria José, a irmã Cleusa Ramos. Deus abençoe. Que bênção, glória a Deus. Deus abençoe David. Deus abençoe cada irmão. Deus abençoe o Alisson, cada irmão que entrou aí no clamor da meia-noite. O pastor Marcos vai fazer essa oração, nós vamos ficar por aqui, senão a gente vai adentrar a noite adentro aí falando da palavra, irmãos. E nós temos que compromisso amanhã cedo, então vamos encerrar por aqui. O pastor Marcos vai orar e abençoar a sua vida. Amém, amados, Deus abençoe, tá? Vamos orar então. Tem várias pessoas, tem pessoas na UTI, tem pessoas precisando de oração. Em nome de Jesus, pode falar, Fernando. Ah, sim, pastor. O pai da Ana passou por uma cirurgia e ela está voltando de Curitiba, né? Ela estava na live, deve estar assistindo nós lá. Vamos orar por eles também? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite, Pai, neste momento maravilhoso, Senhor, que passamos aqui falando da Tua palavra. Ó Deus, nós oramos, Senhor, meu Deus, por pessoas agora, Senhor, que estão no hospital, estão na UTI, estão precisando, Senhor, do socorro da Tua parte. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, o Senhor alcança, meu Pai, o Senhor não está com a mão encolhida, a Tua palavra diz que as Tuas mãos estão estendidas, os Teus ouvidos não estão agravados,
os seus ouvidos estão abertos para ouvir a oração que está sendo feita neste lugar. Ó Deus, o Senhor, ó Pai, tem o poder de entrar neste hospital. O Senhor tem poder, meu Pai, para curar, para salvar, para libertar. O Senhor, meu Pai, tem o poder de dar uma oportunidade para este homem, para esta pessoa, Senhor, meu Deus, que está, Senhor, por este momento difícil, esse momento de enfermidade. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa usar os médicos, as enfermeiras, meu Pai, para cuidar dessa pessoa até o dia, Senhor, dela receber alta. Ó Deus, nós oramos aqui, Senhor, por pessoas que estão passando por problemas psicológicos, psicossomáticos, depressão, opressão, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, se for algo espiritual, Senhor, venha repreender. Se for alguma coisa do maligno, Senhor, venha expulsar dessa casa, deste homem, desta mulher. Meu Deus, nós oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher que está precisando do socorro na área financeira. Meu Deus, estenda, meu Pai, o teu olhar, a tua mão de favor, meu Pai, nesta noite. Ó Deus, nós oramos pelas pessoas que estão aqui, Senhor, trabalhando para que esse projeto venha funcionar. Meu Deus, que o Senhor, ó Pai, eu te peço, meu Deus, se esse homem, essa mulher, meu Pai, que está ouvindo agora, Senhor, meu Deus, ele tem condição de ajudar a tua obra, ele tem condição de investir no teu reino. Meu Pai, que o Senhor venha tocar no coração dele, venha tocar no coração dela, que ele venha investir na igreja, que ele venha investir na tua obra, meu Deus, porque foi o Senhor que deu recurso na mão dele, foi o Senhor que deu saúde, foi o Senhor que deu sabedoria. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, socorre os aflitos, os necessitados, os órfãos, as viúvas, Senhor. Meu Deus, o projeto que o pastor Anderson tem, meu Pai, de entregar marmitas, Senhor, para os moradores de rua. Ó Deus, abre as portas, as janelas do céu. Ó Pai, porque o Senhor tem visto o coração do teu filho. Não é para ele ter riqueza, não é para ter fama, não é, Senhor, meu Deus, para fazer a vontade do homem, porque se fosse para fazer a vontade do homem, nós não estávamos fazendo a tua obra, meu Deus. Então socorre, Senhor, o teu filho nos momentos de dificuldade. Meu Deus, socorre a tua igreja. Meu Pai, abra as portas e as janelas dos céus. Meu Pai, eu abençoo todas as pessoas que estão até agora na live. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as pessoas de perto e de longe, alcança esse bairro, alcança, Senhor, os moradores desse bairro, de perto e de longe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a fé e saia dessa situação, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Marcos. Obrigado por ter vindo aqui, trazer essa palavra. Missionária Fernanda, diaconisa Vanessa, os irmãos que estão ali na retaguarda, o diácono Henrique, a nossa irmã Selva, que está aí nos ajudando aí, com essa gravação, com tudo. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê uma semana debaixo de muita bênção, da proteção do Senhor. Onde você colocar os pés, entrar e sair com a mão poderosa do Senhor, esteja guardando, livrando e abençoando. Segunda-feira que vem tem mais, vai ter alguém aqui falando da volta de Jesus, amém? E eu termino sempre assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom.